Bom, eu comecei na imprensa maringaense, comecei por acaso. Acho que em 1959, 1960, teve uma partida de futebol no estádio Willie Davis. E o Guarani, que era um baita de um time de futebol, tinha um zagueiro, Milton, mas o Milton naquele dia estava dando da medalhinha para cima. Eu fiquei horrorizado com aquilo e peguei e escrevi uma carta. Naquele tempo, em Maringá tinha o Jornal de Maringá, e tinha o Diário. O Diário de Maringá era do saudoso Zitão, o João Antônio Correia Júnior. Eu mandei uma carta para o Zitão, ele publicou a carta e acabou gostando da carta, aí me convidou. Aí eu comecei a fazer alguns artigos, vez ou outra, fazia para o Zitão e tal. Quando eu vi, eu estava lá dentro na redação do Zitão, tinha gente boa naquela época, o Zimmermann, que era um baita do jornalista, o Alencar Paiva Júnior, que era colaborador, o saudoso Oswaldo Lima, que também colaborava e tal. E aí, resultado, mesmo trabalhando em outras atividades profissionalmente, mas aí já comecei a me ligar mais à imprensa. Aí quando terminou, um dia acabou o Jornal do Zitão, coitado, aí eu fui para lá no Jornal de Maringá. O Jornal de Maringá, quando eu fui na época lá, era do saudoso Ardinal Ribas. Porque o Jornal de Maringá era uma bagunça, a gente mudava de direção a cada mês e os caras que não eram diretores mandavam muito, que ele era muito envolvido politicamente. Aí o grupo do Dr. João Paulino, o Rodolfo Purpo, Emelindo Bolfé, o Fujivara, o saudoso Fujivara, eles mandavam muito naquela época e o jornal sempre acompanhava a linha deles. Aí fui parar no jornal, cheguei lá, naquela época tinha lá o Rubens Ávila, o saudoso Rubens Ávila que era o redator-chefe, o saudoso Wellington Borba Cortes, estava lá o Dr. Newton Pereira, que hoje é juiz de direito já aposentado, o Eupídio Serra, uma boa equipe. Fiquei lá algum tempo, depois passei pela Folha do Norte, que surgiu a Folha do Norte, era um grande jornal. Aí fui lá na Folha do Norte, estava lá o Adi Assis, Jorge Fregadoli, Valdir Pinheiro, quem mais que estava lá naquela época lá? O Mini Chico, que depois foi para o Rio Grande, sumiu, a gente nem sabe onde é que é, mas tá no Rio Grande do Sul. O Walter Pop era também uma grande equipe. Fiquei lá bastante tempo. Aí depois, passado algum tempo, não sei o que foi, que acabei virando dono de jornal. Sei que aí peguei acho que foi em 1983 mais ou menos, o prefeito era o Silvio Barros, o pai. E um grupo queria arrendar o Jornal de Maringá. Tinha lá, quem queria arrendar era o Euclides Bogoni, meu amigo lá do Diário Noroeste da cidade de Paranavaí, e também o Ilídio, do Moarama Ilustrado. Eles queriam de qualquer maneira. Aí eu fui lá, estava falando para o Silvio Barros pai, que era prefeito, eu era assessor de imprensa dele, eu falei, olha Silvio, acho que tem um pessoal de fora aí que vai assumir o Jornal de Maringá. Eu falei, por que você não assume? Eu não assumo porque eu não tenho dinheiro, pô. Aí ele falou, faz o seguinte, eu te empresto, naquela época era 1 milhão, ele falou, eu te empresto 5 milhões, você arrenda o Jornal dos Homens lá e pronto. Aí fui lá com os 5 milhões e arrendei o Jornal de Maringá, que na época estava com o Marcos Irã Ribas, que era o filho do saudoso Ardinal Ribas. Fiquei lá bastante tempo, aí nós fomos lá para o Subidão no Maringá Velho, ficamos lá perto do Léo de Paulo e Silva e tal, um tempo bom no jornal. E aí, passado mais algum tempo, o resultado... Apareceu o Wilson Caetano, que já tinha um jornal, já tinha a Folha de Maringá e queria comprar outro jornal. Vendi o jornal para ele, ficou um bocado de tempo com ele. Aí eu fui lá para o Diário do Norte do Paraná. Fiquei lá com o Frank numa temporada boa no Diário do Norte do Paraná. Até que uma hora, não sei o que foi, acabei saindo. Aí aconteceu que... Eu não sei por que eu arranjei uma briga com o Ricardo Barros. E ficamos um tempão danado brigado, que aliás, o Ângelo Rigon é brigado com o Ricardo Barros até hoje por minha culpa. Ele foi numa entrevista coletiva lá e o Ricardo abriu a boca e tal, e o Rigon comprou as minhas dores lá, e resultado. Eu e o Ricardo estamos bem, e o Rigon continua brigado, nem conversa com o cara. E aí passou mais algum tempo, o Jornal de Maringá estava com um grupo político, que era o Ramiro Esposa, que era o comandante. Mas o Ramiro Esposa é o seguinte, o Ramiro Esposa não sabe fazer política sem participar. Eu, por exemplo, eu faço política divulgando, comentando, dando palpite, mas o Ramires não, ele entra de corpo e alma. Aí na eleição, estava lá o Ademar Schiavone disputando, o João Preis disputando, o Ricardo Barros disputando. O Ramires colocou o jornal da vírgula até o ponto final, tudo na campanha do Ademar Schiavone. O Ademar Schiavone perdeu a eleição, resultado,
parou-se o Jornal de Maringá, deixou de existir. Aí conversei com o Ramírez e tal, depois de muita conversa, ele concordou em me arrendar o jornal, me arrendar equipamento. Aí nós voltamos em 31 de março de 1991, aí eu voltei, mudei de nome com o Jornal do Povo, porque o Jornal de Maringá ficou muito queimado naquela eleição. Eles brigaram tanto, o João Preis e o Ademar Schiavone, que acabou ganhando o Ricardo Barros. Então, você vê que quando três brigam, um leva vantagem. Foi o que aconteceu com o Ricardo Barros. Aí falei, então vou assumir, mas vamos mudar. Vamos ficar com o nome de Jornal do Povo. Aí arranjamos amigos e tal, para me dar resposta. Afinal de contas, eu era quebrado, continuo quebrado, vou morrer quebrado, mas vou morrer fazendo aquilo que eu gosto, que é escrevendo. E aí, passando algum tempo, essas pessoas que entraram mais para me apoiar, que inclusive até o Ramírez deu uma força danada, eles acabaram saindo, nós ficamos lá então até hoje lá, levando o nosso Jornal do Povo. Mas na vida da cidade nós tivemos muitos, nós tivemos aqui a Hora H, que era um baita de um jornal, tivemos a Tribuna de Maringá, aliás o Antônio Augusto de Assis, esse imortal da academia, que é um poeta fabuloso, ele começou aqui em Maringá lá na Tribuna, ele era o redator-chefe da Tribuna do saudoso Manuel Tavares. Eu até conheci o Assis uma vez, nós fomos para São Paulo. Naquele tempo, acho que eu era mais carola do que hoje, o Assis também. Eu ia indo para Aparecida do Norte. Eu, o Assis, o Orlando Manin, foi quando eu conheci o Antônio Augusto de Assis. Aí ele até me convidou, o Assis fazia essas coisas que ele sempre gostou de fazer. Mexia com poesia, com trova. Falou, eu vejo, participa do campeonato de trova aí. E faz mais ou menos, acho que uns 3, 4 meses, aí o Assis me mandou agora uma trovinha que eu participei, fui terceiro colocado, você vê que trovador, pacas de bom, aí a trovinha diz assim, pesadelos não me assustam, inclusive os mais medonhos, se sofro tanto acordado, que importa sofrer nos sonhos. Nem sei no que eu pensei isso, mas mandei resultado, garanti terceiro lugar no concurso, um dos concursos promovido para o Assis. O Assis gostava muito e gosta, ele, o saudoso Antônio Tortato, que era prefeito da cidade de Paranacite. Aí um dia o Assis saiu da Folha da Tribuna, que deixou de existir também. Aliás, o nome da Tribuna existe até hoje, está registrado, pertence a Tânia Fassi, esposa do saudoso Antônio Fassi. O Fassi tem o registro e tal, ele é o proprietário da Tribuna de Maringá, que era um bom jornal. Aí o Assis foi lá para a Folha do Norte, depois o Assis acabou indo lá para a universidade, foi ser chefe de gabinete. Então, essa é a trajetória. Agora, interessante o seguinte, eu já nem sei se eu estou falando mais de mim, se eu estou falando dos outros, porque eu já falei de tanta gente, do Assis, já falei do saudoso Valdir Pinheiro, do Oswaldo Lima, mas são pessoas que realmente fizeram a vida, né, da empresa de Maringá, como é o caso do Frank Silva. Eu já falei, eu conheci o Frank Silva, os caras falam, o Frank está numa boa vida, mas ninguém vê o que ele ralou lá atrás, porque quando eu conheci o Frank Silva, ele vendia coxinha, gente, saía de bicicleta com a cestinha vendendo coxinha, aí foi para na Rádio Cultura, fazia o carnê social da Rádio Cultura, depois virou colunista social, trabalhou na Folha do Norte durante bastante tempo, trabalhou um pouquinho comigo lá no Jornal do Povo, pouco tempo, depois eu retribuí que eu trabalhei com ele também. Aliás, eu trabalhei com o Frank acho que umas 2 ou 3 vezes, se duvidar um dia eu ainda volto a trabalhar lá. E hoje ele está aí realizado com a Rádio Cultura AM, trabalhei com o saudoso Antônio Paulo Puca fazendo esporte, o Joyce Silva também de saudosa memória. Então você vê, o pessoal já foram embora, o saudoso Lenin Schmidt, que era um baita do policial. O Lenin tem cada história espetacular para contar. E as pessoas que ainda estão por aí hoje, o caso do Moraci Jacques, que a gente trabalhou junto lá na Folha do Norte, o Serginho, o próprio Jorge Fregadola. Então tem muita história na nossa imprensa.